Olá, queridíssimos alunos, estudantes do estado de São Paulo e quem mais vier do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Estamos aqui ao vivo pelo Centro de Mídias falando com vocês sobre orientação para estudos. Eu, professor Mauro, Marcel, professora Tayana, hoje estaremos com vocês falando sobre como estudar, para que estudar, de que forma estudar, vai ser bem bacana. Esta aula, ela aconteceu na primeira série agora há pouco, comigo, com a professora Tayana, aconteceu na segunda série com o professor Mauro Farias, está acontecendo de novo conosco, vai acontecer com o EJA, vai acontecer no Fundamental com outros professores, porque o nosso ponto de vista é apenas um ponto de vista em relação ao assunto. Os professores que estão participando, com certeza, acredito que terão outras respostas para o que vamos propor aqui. Então, vocês só têm a aprender e a somar com o que nós vamos falar e com o que todos nós estamos conversando aqui ao longo desse dia. Esta aula é a primeira aula, é a aula 1 de uma aula que segue no dia 23/2, tá bom? Então, não perca a primeira parte e a segunda parte, no dia 23/2, neste mesmo horário. Professora Tayana, bem-vinda! Bem-vindo, professor Mauro, alunos e professores da terceira série do ensino médio, é um prazer estar com vocês. E a gente vai trabalhar aí, como o professor Mauro bem disse, a gente não vai dizer para você o que você deve fazer, a gente apenas vai orientar, vai conversar, não vamos trazer verdades aqui, apenas reflexões para que você possa observar melhor os seus estudos, ter uma prática aí consciente que dê certo na sua aprendizagem, né, professor Mauro? E exatamente. Quais são os objetivos aí de hoje, as falas que nós vamos ter, prof? E hoje nós vamos um a um na tela, primeiro objetivo da aula de hoje. Reconhecer a importância da aquisição de hábitos e rotinas de estudo. Então, gente, volta para mim, por favor. É importantíssimo que a gente estabeleça uma organização, um prazo para a gente entregar as coisas e cumpra-se esse prazo, um local agradável para a gente poder sentar, pensar, e não só isso, seguir as datas, porque às vezes, eu sou de língua portuguesa, às vezes o aluno chegava para mim, professor, você não corrigiu uma redação ainda, porque eu recebi a redação de um aluno num dia, aí no dia seguinte vinha o aluno entregando atrasado, um mês depois, professor, olha aqui o trabalho. Não tem como o professor te dar uma resposta adequada se você está desorganizado, você desorganiza o professor. Então, olha, eu dou um exemplozinho de como desorganiza a coisa toda. Mas não apenas isso, né? Horários, prazos, acordar no horário certo, dormir no horário certo, ou seja, ter organização. Caderno, né? Tudo isso. Mas vamos lá. Inclusive, vocês da terceira série do ensino médio, pensar que, olha, é o último ano, né? Se organizar para fazer o Enem, pensar uma faculdade, sei lá, FUVEST, Unicamp. Então, organizar para tudo isso. Professora Tayana, qual mais outro objetivo de hoje? Então, vamos a mais objetivos, identificar e reconhecer os fatores fundamentais para o ato de estudar. Então, existem alguns comportamentos, algumas atitudes que eu tenho que ter, que são fundamentais para que eu possa, então, estudar. Eu não posso, por exemplo, o que faz sentido para mim? Pode voltar para a minha tela, por favor. Se eu faço anotações, se eu consigo estudar ouvindo música, então há todo um critério para eu estudar que dá certo. Então, o que é fundamental para que eu consiga aprender, para que eu consiga entender o que está sendo dito? Anotar, escutar com música, silêncio, no meio da bagunça, aí é com você, né, professor Mauro? Exatamente. Da mesma forma como criar uma rotina é importante, você seguir, saber qual é o horário que você funciona melhor. Olha, eu funciono melhor de manhã cedo, funciono melhor à tarde, tenho que estudar de manhã cedo. Ótimo, então você vai lá, tem a aula, beleza, mas à tarde você prepara outras formas de estudar, revisa, porque você funciona melhor à tarde. Temos que também conscientizar-se na tela da capacidade de organização para estudar. Então, organização é fundamental. Já falei agora há pouco, repito, organizar-se. É você saber o que acontece hoje, o que acontece amanhã. Por exemplo, todo dia, daqui a pouquinho, todo dia não, né? Daqui a pouquinho, eu e a professora Tayana vamos dar aula ao vivo para vocês de língua portuguesa. Então, toda terça-feira, às 19 horas, né? Sim, às 19 horas. Às 19 horas. Agora às 19, gente, às 6h30. Haverá aula de língua portuguesa. Então, ou seja, organizar-se para saber que, olha, neste horário terá essa aula, então eu tenho que me organizar para essa aula. E se perder, organizar-se para poder repor essa aula, assistir em outro momento, você poder, aqui você pode ver no repositório, pode ver no YouTube. Ou seja, você tem que se organizar e se preparar para você ser sujeito autônomo, você tomar conta do seu processo de aprendizagem. E vamos à próxima. Antes de eu
ler a próxima, eu quero falar que alunos, professores já estão falando aqui. E as tarefas, calma que as tarefas vão chegar, os alunos serão notificados pelo celular, pelo aplicativo. Então fiquem tranquilos que as tarefas estão chegando aos poucos, é muita gente, é muita coisa e a gente vai organizando. Então fiquem tranquilos que a tarefa vai chegar, o aluno vai ser notificado. Então vamos para a próxima aqui, compreender e aplicar técnicas de estudo na rotina diária. Então pode voltar a tela, eu tenho eu tenho uma rotina e dentro dessa rotina eu preciso estabelecer sistematicamente como que eu vou organizar isso. Então eu tenho que ter uma rotina de estudos. Tal dia, como o professor Mauro falou, né? Não é assim, hoje eu vou estudar. Amanhã não estou afim. A vida que me leva. Aí não dá. Eu tenho que ter uma organização e uma rotina sistemática e aplicar isso. Vou separar meia hora por dia para fazer as tarefas, bem importante. Vou deixar tudo para o final do bimestre, clicar lá de qualquer jeito, ou eu vou reservar 15 minutos, meia hora por dia. Eu preciso saber que eu tenho essa tarefa para fazer e eu tenho que me organizar para isso. Então, pensem nessa sistematização das atividades. Separar um tempo na sua rotina para as tarefas que são as tarefas do seu professor, né, da sala de aula, e as tarefas do centro de mídias. Então, você tem que se organizar. E também, na tela, reconhecer a importância de uma postura protagonista em relação à própria aprendizagem, ou seja, uma postura protagonista. O que é ter uma postura protagonista? É você perceber que você não tem que esperar pelo seu professor para você aprender alguma coisa. Olha, você está lendo um livro de história, eu adoro história. Eu sou de português, eu adoro história. Aí você vê que o capítulo sobre Segunda Guerra Mundial é lá no final do livro. Vou ter que esperar até o final do ano para aprender sobre Segunda Guerra Mundial. Que nada, cara. Lê o capítulo, conversa com o seu professor. Ele vai adorar conversar com você sobre o assunto. Se ele falar, ele não vai falar para você, espera. Não, você quer aprender agora. Você pode ver vídeos, você pode procurar uma aula daqui do Centro de Mídias que já teve sobre esse assunto. Ou seja, a escola mudou, o mundo mudou, porque antigamente, o que acontecia? Tinha basicamente duas formas de aprender. Eu falo isso de 1980, 1970, né? 1970. Você tinha a escola e a televisão. Então as pessoas são todas diferentes, claro, mas elas vinham basicamente meio que iguaizinhas, sabendo as mesmas coisas. Hoje não, hoje você tem livros que você conhece que eu nunca nem ouvi falar, e eu sou professor de língua portuguesa. Por quê? Porque você tem a sua história de vida, a sua história de vida levou você para esses livros. Agora você vai, falar para mim que você não sabe nada de literatura? Sabe muito, e eu vou ficar muito feliz em aprender com você. Ou seja, quando você traz um livro para mim, você está sendo protagonista. Quando você traz um tema para mim, você está sendo protagonista. Você fala para mim enquanto professor, porque quando você leva o assunto para conversar com o seu professor, você está sendo protagonista e você pode tornar-se agente, ou seja, você pode tornar-se o dono do seu caminho em todo momento, em toda situação. Eu acredito que o aluno hoje ele tem, né, essa versatilidade, esse protagonismo, ele tem essa possibilidade de escolha, mas a responsabilidade acaba sendo maior. Porque aí você não tem só o professor que te traz, você busca e você precisa ser responsável por aquilo que você faz. Então, é bom, é maravilhoso, mas pense, a responsabilidade é maior. Isso é muito importante, porque, por exemplo, antigamente, eu estava falando de 1980, 1990, lembro que tinha um programa, eu falei isso na aula da primeira série, vou repetir aqui o mesmo exemplo. Eu lembro de uma menininha de uns 3 anos de idade, que ela sabia todas as capitais do mundo, e ela respondia assim no show de calouros, ela respondia assim, né, e ia aplaudir a capital de tal país, ela sabia. Hoje eu sei também, basta no celular eu olho isso, porque hoje conhecimento não é mais enciclopédia, a valorização do conhecimento não é mais enciclopédia, não basta acumular um monte de informação. O mais importante hoje, ou tão importante quanto, né, é você saber onde buscar informação, como tornar essa informação útil na sua vida. Então é importantíssimo que você saiba isso, que você, por exemplo, olha, tal autor escreveu tal livro, você viu isso onde? Eu vi em tal site. É bom você saber em que site você vai buscar essa informação, porque o cara que sabe, olha, esse site não é confiável. Como é que você sabe disso? Porque eu estudei e sei que esse site não é confiável. Então, a pessoa saber onde buscar informação, saber diferenciar uma notícia falsa, notícia verdadeira, é muito mais importante hoje do que ficar acumulando toneladas de informação. Claro, também há o momento de você decorar as coisas, guardar de coração, em inglês, by heart, né, em inglês. Mas falaremos sobre isso nessa aula.
Ah, acho que já foram. mais Tem uma aí, ó. uma. Opa, tem a última, né? Incentivar a autoavaliação. Então, para eu ter uma autoavaliação, peço para voltar de novo para mim, para ter uma autoavaliação, você precisa se observar. Então, você vai observar as suas atitudes, o que você tem feito, o que deu certo, o que não deu. Então, é se conhecer. Como eu gosto de estudar? Como eu aprendo? Deu certo? O que eu posso fazer para melhorar? Como o professor Mauro falou, o protagonismo. Desde quando eu sou protagonista, eu sou responsável pelo que eu faço, eu consigo escolher as melhores formas que fazem sentido para mim. Então não sou eu, nem o professor Mauro, que vamos dizer como você tem que estudar. É você que vai se descobrir. Você precisa se conhecer para, a partir daí, você definir e fazer essa autoavaliação. Quer dizer, parar um momento, pensar, está dando certo? O que eu posso mudar? E é tempo disso, ainda mais na terceira série do ensino médio, né? O que eu quero fazer daqui para frente? Qual é o meu objetivo? Estou caminhando para isso? Então, dá uma respirada, é sempre bom. E eu vou fazer uma pergunta já para alunos, para professores e para o professor Mauro. A gente está falando de estudo, está falando de como estudar e assim por diante. Vamos definir o que é isso, então? O que é estudar, professor Mauro? Me explica, o que é isso? Então, olha só, vocês podem responder para nós, para a gente poder aprender com vocês o que é estudar, mas aqui eu vou me atrever a dar a minha resposta quando vocês participam. Então, pode voltar para mim, por favor, a pergunta. Olha só, gente, o que acontece? Por isso que essa aula ela foi dada por nós na primeira série, pelo professor Mauro Farias na segunda série, né, e pela professora Elaine, né? Foi com a professora Elaine. Vai ser dada pelo professor Jonas no fundamental, então vocês assistam todas, porque todo mundo tem algo a acrescentar. Eu vou responder para mim o que é estudar. Estudar é a gente botar a nossa mente em prol de um ideal. É reconhecer que a gente não sabe algo e buscar aprender isto. Porque quando a gente se dá conta de que a gente sabe tudo, de que a gente entendeu tudo, a gente não precisa mais aprender. Mas fala, quem é que sabe tudo? Quem é que já aprendeu tudo? Então, quando a gente reconhece que a gente não sabe algo, que a gente tem que buscar, que a gente pode crescer, que a gente pode desenvolver, pode evoluir, pode alcançar novos objetivos, a gente pode aprender. E estudar é ser humilde. Reconhecer, olha, o professor, ele não é o dono da razão, mas ele consegue trazer para mim algo que vai ser útil para mim neste momento, talvez daqui a um ano, talvez daqui a algumas horas, talvez daqui a 30 anos, talvez de formas que eu nem perceba. De maneiras tão íntimas que o professor mude a nossa vida e o estudo modificou, que você fala, olha, aquele curso que eu fiz no ano tal não fez diferença sim. Quer ver um exemplo? O Steve Jobs, professora Tayana, ele fez um curso de caligrafia na adolescência dele, a juventude dele. E foi ele que organizou o que hoje nós conhecemos como a Apple, né, o iMac. Então, ou seja, aquele estudo de caligrafia possibilitou ele a desenvolver o Word com aquelas diversos tipos de letra. Se ele não tivesse feito esse curso de caligrafia, talvez o Word, que a gente digita as coisas hoje, tivesse apenas um tipo de letra. Ou seja, aquele curso que ele fez há muito tempo, eu reconhecer que estudar de maneira descompromissada pode levar a um conhecimento que você nem imagina. Olha, tem aqui os professores falando, analisar e compreender algo para atingir o objetivo. Estudar é você se organizar para propostas que tragam conhecimento, seja ela qual for. Evolução pessoal. O pessoal fala muito, a aluna Adriana, do professor Éder, estudar é adquirir ou buscar conhecimentos. Então, eles falam muito sobre a questão de adquirir, estudar, conhecer, e assim por diante. A professora Elizabeth falando aqui que aprendeu muito frequentando biblioteca. Nossa, eu faço eco às suas palavras, porque a biblioteca é maravilhosa. Professora Tayana, para você, para os professores, para os alunos, para todo mundo que está participando dessa aula, para que estudar? Por que a gente estuda, professora? Para quê, né? Qual é o objetivo que a gente vai alcançar aí estudando? Então, para que eu estudo? Na aula passada, que foi hoje, na primeira série, eu falei que eu ia para um casamento e eu queria me maquiar. E agora o professor Mauro estava, e eu não sabia me maquiar, e eu tinha que aprender. Mas eu vou colocar outra situação. Eu quero fazer uma festa de aniversário para um amigo meu e eu quero fazer um bolo, só que eu não sei fazer nada, eu sou péssima na cozinha, certo? Então, eu vou buscar conhecimentos, vou ver o
YouTube, vou ver com quem eu conheço, vou buscar um amigo, eu vou dar um jeito, porque eu não tenho dinheiro para pagar, e eu vou fazer esse bolo, eu vou buscar habilidades, conhecimentos, para que eu consiga produzir, então, esse bolo e fazer a festinha que tanto eu quero. A partir do momento que eu tenho um objetivo, que é fazer a festa, que é fazer um bolo, eu vou atrás desses conhecimentos. Então, para mim, estudar é isso. Você tem um objetivo primeiro e você vai à busca desse objetivo. Vamos trazer aqui para a escola. Então, eu tenho um objetivo. Eu vou falar de novo, igual eu falei na primeira série. Se o seu objetivo é tirar nota, então você não está estudando. Porque tirar nota é uma consequência do seu aprendizado, não é a finalidade em si. Se a gente estudar só para tirar nota, não tem sentido. Então, você tem que ter um objetivo, você vai atrás do seu objetivo, e a consequência é nota, é ser aprovado, e assim por diante. Estudar, para mim, é ter um objetivo. Para quê, né? A gente estuda para alcançar um objetivo, uma meta. Nossa, e o pessoal aqui participando, nossa, cada resposta bonita, professora aqui do pessoal, dos professores, adquirir habilidades, competências, buscar novos conhecimentos, realizações positivas, evoluir, estudar e interagir melhor com o mundo. Gente, quanta participação legal. Para me transformar. Gente, muito obrigado. E agora uma pergunta para vocês. Um minutinho na tela. A pergunta é, tá, e como é que você estuda? 1 minuto e já voltamos. E vamos lá aos métodos de estudos, lendo, fazendo resumos, mapas conceituais, que foi a professora Aline que respondeu, com organização, a Daniele. E teve um professor que me chamou a atenção aqui, que foi o professor Marcelo. Ele falou assim, depende da matéria. Nossa, isso é spoiler, vamos falar sobre isso. Vamos bem falar legal. depois, né? Olha só, e a aluna Bárbara, ela falou sobre mapas mentais. Isso mesmo, Bárbara, mapas mentais são uma opção bem legal. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também, né? Então, gente, olha só, vamos pensar assim, a pergunta na tela. Pensando na escola do início do século XX e na escola do início do século XXI, ou seja, a escola de 1900 e a escola de 2020, 2021. O que foi agregado durante esse período, né? O que mudou? O que apareceu de novo? Eu poderia dar como exemplo a tecnologia, mas tecnologia já havia lá. Mas qual tecnologia? O celular, por exemplo, que era um invasor na aula, que era algo que chegava lá para romper com a ordem e hoje faz parte do processo. Nós não podemos entender os aparelhos celulares hoje na aula e não apenas eles, tablets, computadores como invasores. Porque antes os celulares serviam apenas para se comunicar com o ambiente externo. Era um telefone que ele agia assim, né? Quando ele passou a ser assim e com várias funções, os aplicativos, você pode obter várias informações, inclusive contribuir para a aula, contribuir para a sua vida, né, professora? Exatamente, a gente tinha antes o celular como um inimigo na sala de aula e hoje ele é um aliado, né? Mudou muito essa situação. A gente falava muito, né, professora, que o aluno ficava jogando durante a aula. Hoje existe uma coisa chamada gamificação, que é você transformar a aula em desafios e propor jogos. E é isto, não é você ficar competindo um com o outro, é você competir com você mesmo. Você ser um ser humano melhor hoje do que foi ontem e amanhã melhor do que hoje. Então é você competir com você mesmo, tentando ser a melhor versão de você. E o que acontece? A escola ela foi trazendo esses vários... o mundo veio trazendo essas novas tecnologias e a escola não pode ficar para trás. Então, ó, na tela, nós tínhamos uma escola assim, que era o aluno e a lousa. Hoje nós temos o quê?
as tecnologias, o centro de mídias uma delas, e ainda assim a escola com o professor, porque olha, sem o professor na sala de aula, olhando no olho do aluno, a escola não acontece. Tá? A gente está aqui como parceiro, como apoio, ajudando, mas olha, o seu professor ele é fundamental para olhar para você individualizando. Mas as mídias têm que ser integradas Claro, à educação, claro. né? Porque senão a escola fica para trás. Então a escola não pode ficar para trás, por isso que a gente precisa agregar. Mas uma coisa não exclui a outra, muito bem dito pelo professor Mauro. Exato, aprender como é que eu aprendo com a tecnologia, como é que eu aprendo com o celular, porque olha só, eu posso aprender com o celular, claro, posso aprender com vídeos, podcasts, posso aprender com PDFs, posso aprender com um monte de coisa, e claro, e devo e aprendo com o professor. O professor, na verdade, a gente falou no começo dessa aula, né? É ele que, olha, isso aqui não é confiável não, cara, esse vídeo aí não está tão certo. Então é legal que vocês conversam, trazem informações novas. E uma informação bacana de como estudar, porque existem técnicas de estudos. Olha na tela, uma informaçãozinha legal para nós. Aqui na tela, técnicas de estudo. Alguns exemplos, né? Temos aí, olha, a número 1, que é técnicas de análise, e a número 2, que é técnicas de síntese. De análise, por exemplo, são mais solitárias, né? Mas podem ser em dupla, em trio, em grupo, né? Mas leitura é algo mais solitário. Anotações, você ler, anotar, sua apostila do caderno do aluno, por exemplo, é sua, anote, escreva nele. Grifar, né? Grifo, isso é importante. E as técnicas de síntese, que fazer esquemas. Este na tela, por exemplo, é um esquema. Um mapa conceitual, ou mapa mental, onde você faz quase um infográfico, né? Colocando imagens, colocando figuras, organizando o texto do seu jeito, para você voltar lá e revisar o conteúdo. E o resumo. Sempre importante, quando você fizer um resumo da aula, você pegar e falar, professor, e aí, olha, vou ler para você, para o senhor ler. Está bem feito? É isso mesmo, entendi? Inclusive, quando você vê um vídeo lá no YouTube, ou ler um livro, faz um resumo, lê para o professor, lê para os seus colegas, vê o que vocês estão aprendendo, divulgue o conhecimento, torne-se protagonista. É bem legal. Gente, tem a professora Adriana mandou aqui a resposta da Ana Júlia, né, o comentário. Opa, Ana ela Júlia. falando assim, a Ana Júlia, depende muito da matéria. Cada matéria eu uso um jeito de estudar. Então, ela se... Olha assim, né? Vê a matéria e se adequa. E é sobre isso que falaremos. Olha só na tela agora. Temos no ensino médio os componentes curriculares integrados à ciência da natureza, ciências humanas, linguagens e códigos, do qual nós fazemos parte, como professor de língua portuguesa. Sim, esse a gente sabe o método, né? Pelo menos nós. E indica. matemática. Matemática. Gente, às vezes você fala assim, olha, eu não sou bom em matemática. Por quê? Você está tentando estudar matemática da maneira que você estuda a língua portuguesa. Ou você está tentando estudar inglês da maneira como você estuda biologia. Eu não sei, olha para mim, eu não sei qual é a melhor forma, o melhor método de estudar biologia. Por quê? Porque eu sou professor de língua portuguesa e língua inglesa, a professora Tayana, a mesma coisa. Sim. Você quer saber... Nem me pergunte de matemática, Por gente, porque eu favor. acho que eu estudei errado. Então, existe forma de estudar errado? Tem. Você pergunta para o seu professor de matemática, biologia, física, química, sociologia, qual é o melhor mecanismo, a melhor forma, o melhor jeito de você estudar aquela disciplina. Às vezes, decorar não é bom na aula de história. Às vezes, na aula de inglês, eu posso falar para você, você não aprende verbos irregulares se vocês não guardá-los de coração. By heart. By heart, em inglês, de coração, em português, decorar. É verdade, às vezes é importante decorar alguma coisa, mas nem tudo é para ser decorado, pelo amor não, claro que não. Agora, como é que você estuda aquele conteúdo de português específico? O professor fala, olha, siga esta metodologia, este jeito. Você segue outro e fala, nossa, não aprenda, é difícil. Então, dentro de uma disciplina, dentro de língua portuguesa, há uma forma de estudar gramática, uma forma de estudar literatura, outra de estudar produção de texto. Só falar muito da prática aqui na matemática. Falaram de andar de bicicleta e agora, de novo, a professora Rosângela falando, tem que praticar. Exato. Então, ou seja, cada disciplina, cada componente tem um jeito. E a melhor forma é conversar com o seu professor. Ele é a autoridade no assunto. E se descobrir também, né, professor Mauro? Perfeito. Você precisa, voltando no mesmo assunto, você precisa se conhecer e saber do que você gosta, como você associa, porque cada um tem um método. Não adianta eu dizer aqui para você como você tem que fazer. Mesmo eu sendo professora de língua portuguesa, sabendo que eu me percebi como professora de língua portuguesa a partir da literatura, da leitura. Mas talvez a sua forma de se perceber como um estudioso aí da língua portuguesa seja totalmente diferente da minha. Né? Às vezes você olha para um texto e pensa assim, olha, eu queria ler em tópicos, depois voltar nele e você entende o texto. Às vezes pergunta para mim e fala, não, eu leio do começo ao fim, eu sou mais linear.
e eu e você chegamos às mesmas respostas, ou respostas diferentes, mas respostas válidas. Ou seja, a professora Tayana, certíssima, é isso mesmo. Cada um tem o seu jeito. Converse com o seu professor, descubra qual é o jeito que ele aponta como certo e esse método dialogue com você. A professora Fabiana está falando aqui que língua portuguesa ela indica lendo sobre qualquer assunto. Perfeito. E olha só, vamos para o final da aula, metas. Estabeleça metas. Aí na tela... Metas possíveis. Escolher metas possíveis. Não vai querer ler um livro de 500 páginas do dia para a noite que você vai colocar algo impossível para você. Estabeleça metas possíveis. Leia um conto num dia, leia um livro maior no outro dia, procure fazer uma lista de exercícios num dia, no outro dia outra coisa. Ou seja, se organize, dê-se um tempo, descanse também. Pensar a curto, médio e longo prazos, ou seja, né, objetivos para hoje, para essa semana, para esse mês e para este ano. Lembre-se, você está na 3ª série do ensino médio, já tem que se preparar, né? O Enem está vindo aí. E não tenha medo de errar. Olha para mim, por favor. Tela para mim, olha só, por favor. Corta para mim. Isso, olha aqui. Escola não é hospital. Se no hospital erra, o cara morre, você morre. Na escola a gente acerta, a gente erra. O erro é caminho para acertar. Tá certo? Então, por favor, não tenha medo de errar. Professor, olha, errei aqui. No seu erro está tudo errado? Alguma coisa deve estar certa lá. Então, pense nisso e faça uma autoavaliação rotineira. Não se esqueça de autoavaliar-se. Certo. E a gente tem um desafio aí, né, professor Mauro? Os alunos vão postar no nosso Instagram, Língua Portuguesa CMSP _EM. Língua Portuguesa CMSP _EM. Escolha um livro e traga para a próxima aula para você fazer uma atividade que será feita no dia 23 de fevereiro. Traga um livro para a próxima aula. Não é aula de amanhã, manda um livro para a gente também lá no nosso Instagram, que a gente está esperando. Que livro é esse? E a gente volta agora, Língua Portuguesa, na 3ª série. Hein? Os alunos fiquem aí. Se você está aí, Língua Portuguesa, em instantes. Então, gente, até daqui a pouquinho. Tchau, valeu. Tchau, gente. Avalie a aula. Isso, avalie a aula, não esqueça. Tchau, tchau.